Atendendo a pedidos, vocês pediram para conhecer a Casa Mall. Eu não falei que era Casa Mall, mas é essa aqui, ó, de 2 semanas atrás. Então, você lembra que no vídeo eu falei assim, ela tá quase aprovada. Aprovadíssima, meu amor, aprovadíssima. Inclusive, vou trazer hoje para você a casa inteira em um vídeo só. Então eu preciso acelerar, não posso nem ficar enrolando aqui com você, conversando, pedindo pra você se inscrever no canal, que não vai dar tempo. Mas se inscreve no canal. E aí você, inclusive, vai ter que ir no outro vídeo pra ver o jogo dos 7 erros, que eu não vou falar pra você o que tava naquele vídeo, que mudou agora e que a casa tá aprovada. Só uma explicação rápida aqui antes da gente ir pro projeto, que eu vou apresentar o projeto inteiro num vídeo só, eu já te falei isso, né? Então, a gente apresenta primeiro a casa e a parte externa, a concepção de arquitetura, para depois, com essa parte aprovada, apresentar para os nossos clientes a parte de interiores. Então a gente nunca apresenta uma casa com as soluções de interiores antes que ela esteja definida externamente. Isso porque do estudo 1 para o estudo 2 de arquitetura, ela pode mudar completamente. A gente torce para que não, que a gente acerte, mas o nosso contrato prevê que ela pode mudar completamente 3 vezes. Então, a gente só vai fazer o detalhamento do armário, dizer qual que é a cor que está no armário, qual o mobiliário que está na sala, qual que é a cor que a gente colocou na cabeceira da cama, quando toda a planta está 100% aprovada pelos nossos clientes e a volumetria também. Dito isso, podemos mergulhar para dentro do nosso projeto. Hoje vou fazer diferente. O que vocês vão ver aqui do ladinho é exatamente a apresentação do projeto para os clientes. Tava nessa televisãozinha aqui do lado, que não tá dando para ver. Só um pedacinho. Ah, essa aqui. E eles estavam aqui, e a gente estava aqui, e é isso, este conteúdo que você está vendo era exatamente o conteúdo que estava passando na nossa televisão. Então é como se você estivesse aqui dentro da reunião com a gente nesse momento. A gente vai sempre começar com uma planta humanizada, tá? Para que a gente entenda melhor qual foi a solução, os acabamentos, as cores. Então aquela planta cheia de informação técnica que você viu no outro vídeo é a planta de arquitetura. Quando a gente vai para interiores, é essa planta humanizada aqui que a gente vai apresentar, porque ela fica muito mais didática quando a gente não está falando só de um ambiente, e sim dos detalhamentos, das soluções de interiores. Então a primeira coisa é essa, a gente sempre vai explicar os posicionamentos e tal, mas você já viu no vídeo passado. Se não viu, vai lá, né, meu anjo? Tá aqui no card, mas você primeiro fica aqui comigo, você não vai embora não. E aproveita que você já tá prestando atenção na coisa do card, onde, como? Bem aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó. Aí você aperta com o joinha pra cima. Obrigada. Continuando, a gente vai ter também a plantinha da varanda, que já tá com o mobiliário ajustado. Eu falei pra você que eu não ia falar as diferenças, mas acabei de falar uma delas no vídeo passado. Enfim, vai lá assistir se você quiser ver o jogo dos 7 erros. E aí a gente efetivamente entra no nosso espaço. Você já tinha visto um pouco deste ambiente da outra versão. A gente tem pouquíssimos ajustes aqui. Muitos deles são de mobiliário, ajustes finos de mobiliário, ajuste de marcenaria. Então a gente fez correção de marcenaria, acrescentou um armário ou outro, mas a gente tem praticamente a mesma solução. Um detalhe importantíssimo. A gente tem uma casa que a gente não quer que os clientes gastem uma fortuna de interiores. Então, se você quer um projeto racional, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, porque você vai ver aqui todas as soluções que a gente é capaz de produzir para fazer um projeto de interiores racional e com um custo mais controlado possível. O primeiro deles é justamente aqui, ó, mobiliário. A gente vai fazer o mobiliário solto o máximo que a gente puder. Quando a gente precisa economizar, a gente não exagera na marcenaria. A marcenaria, ela tá só nos pontos primordiais, também conhecido como cozinha e lavanderia e closet. Amor, no mais, a gente vai segurar a mão na marcenaria. Eu tô pensando em vários outros lugares que tem marcenaria, mas aí você vai ficando no vídeo e você vai vendo comigo, tá? Então, ó, toda a parte de mobiliário solto a gente já especifica. Essa aqui é uma solução bem importante. Lembra da porta de entrada da nossa sala? O que a gente fez aqui? Nada de painelzão, gente. Pelo contrário, o que a gente tem aqui é um revestimento de parede com pintura.
É isso que a gente tem. Esse aqui, ó, é um rack que a gente vai comprar pronto no mercado. A TV tá instalada aqui e a gente vai ter umas prateleirinhas de ferro, só isso. É isso que vai compor o nosso painel. E eu quero aproveitar e te dar uma dica que eu respondi ontem no Instagram. Me perguntaram assim, Imira, qual que é o tamanho ideal para um painel para uma TV de 55 polegadas? Hã? Como? Não entendi. Por quê, meu anjo? Porque o painel não é para ser feito em função da TV. Presta atenção! O painel precisa ser pensado proporcional em relação à parede. O painel é sobre a parede, não é sobre a TV. É por isso que a gente fica muitas vezes com aquele painelzinho solto no meio de uma parede e aí você faz assim, por que não tá elegante? Porque o painel tá proporcional com a TV. E não é isso, o painel ele é para compor a parede. Muitas vezes, inclusive, a gente ajusta o tamanho da TV em relação ao painel. Evite fazer painelzinho pequeno para economizar. Muito melhor é você usar uma pintura e um revestimento do que você fazer um painel de marcenaria pequeno para economizar e ficar com cara de feio. Tá bom? Temos tudo integrado. Então aqui, ó, a gente já pensou em todas as soluções de ilha, de eletrodomésticos que os clientes queriam, de armários funcionais. A gente já tem até um armário para guardar a escadinha, para poder pegar a escadinha e abrir o armário alto, porque não. Uma pessoa do nosso casal é mais baixinha. Né, Milena? Beijo para você. Já tem a escadinha da Milena aqui. Aqui a gente vai ter já as soluções do outro lado da escada, que é a parte da sala de TV. Eu queria me controlar para o povo ir lá, mas eu não me controlo. Uma das diferenças está aqui. A gente vai dando algumas dicas. Umas dicas. Isso, então tá bom. Então tá bom. Mas você vai ver, volta lá para você ver como é. Isso aqui, ó, um ajustezinho para ficar redondinho o projeto, tá? Aí lá fora a gente tem bastante mudança, porque a gente mudou os mobiliários, mas não tem mudança arquitetônica nenhuma, com exceção de uma paredinha verde que apareceu aqui. E eu, de novo, dando as dicas para você. Então, ó, a gente vai ver aqui um pouquinho da solução externa. Agora, meus anjos, ó, a gente vai tão longe que eu vou mostrar para vocês o design de interiores da garagem. Porque nesse escritório, não é porque é garagem que a gente larga a mão, não. A gente faz um negócio legal. Revestimento amadeirado, parede e teto no cimento queimado, uma fitinha LED ali para iluminar e fazer uma graça, armário funcional, com altura inclusive ideal para abertura da porta do carro. Tudo isso a gente pensa, minha gente. Aqui o negócio é bem pensado. Projeto de interior de depósito que você quer? Tem também nesse escritório. Olha lá. Tem tudo, porque se a gente vai detalhar, a gente tem que ter tudo previsto, tá? Aí a gente vai pro lavabo. Um cantinho que eu tô assim, ó, que fofurinha! Solução boa, simples, barata e super com personalidade. Olha só, a gente tem básico, uma bancada, uma cuba de semi-encaixe, um vaso sanitário e muito azul. A gente pintou todas as paredes e o teto desse lavabo pra gente ter uma graça aqui nesse espaço, tá? Olha que legal que ficou. Aí o piso é o mesmo piso de fora, o rodapé é o mesmo rodapé para a casa inteira. Isso também é economia. A gente não fica colocando 1000 revestimentos, 1000 rodapés, materiais diferentes, não. É o máximo de unidade possível nos materiais de acabamento, tá? A gente tem essa pedra que está acontecendo aqui, ó. Por quê? Porque ela se repete do lado de fora. Então, quando a porta do lavabo estiver aberta, a gente tem 2 planos com o mesmo revestimento. Então, aí você volta lá na sala de jantar para você ver essa ideia aqui que eu tô te passando. Por que fica mais barato quando tem o mesmo investimento em tudo? A Alicinha está perguntando por que fica mais barato quando é o mesmo revestimento em tudo. Porque quanto mais a gente tem volume naquele revestimento, melhor é a negociação. Uma coisa é você pagar por 50 metros quadrados, outra coisa é você pagar por 200 metros quadrados. Você consegue ter uma negociação muito melhor naquele valor. Além disso, a gente também procura usar um revestimento que não tenha um preço exorbitante. Isso também faz parte do racional de uma casa econômica, tá? Aí a gente vai para a lavanderia. A nossa lavanderia tem a seguinte situação. A gente tem uma porta central,
A gente tem armário de um lado e bancada do outro. E lá no fundo a gente tem uma área descoberta. Essa área que você está vendo aqui, varal e tudo mais, é uma área descoberta, tá? E aí a gente tem soluções aqui de marcenaria que não tem como evitar, para que a gente tenha a maior funcionalidade possível. Então, olha só, uma delas, a gente tem o cabide para as roupinhas passadas, a gente tem bastante armário, a gente tem uma solução que os clientes pediram, que é uma gaveta para colocar o cesto, para colocar a roupa dentro da máquina que está elevada e ninguém tem que agachar. Porque aqui a gente faz projeto personalizado. Percebe? É isso aqui que você está vendo aqui, ó, aqui, ó. Isso vai inclusive para a maquete para ficar bem ilustrado. Aí aqui é a nossa parte externa, que inclusive tem uma escadinha para acessar a laje. Então é aqui que a gente acessa a laje para dar manutenção na placa solar, para dar manutenção na caixa d'água. É aqui que a gente vai fazer isso. Então nada de escadinha pelo lado de fora da fachada para matar o arquiteto. Entendeu? Não, é aqui, ó, por dentro, tá vendo? Aí essa aqui você já recebeu o spoiler no vídeo passado, que é o hall lá de baixo. Depois que a gente desce a escada e chega no hall dos quartos, a gente vai ter um pouquinho de marcenaria aqui, porque um roupeiro faz sempre bem para um espaço. E quando a gente tem 2 andares, é muito importante que a gente tenha um pontinho de água, um frigobar, um espaço de filtro, para ninguém ter que ficar subindo e descendo para pegar uma aguinha na madrugada, né? Aí a gente chega no nosso quarto de hóspedes. Presta atenção aqui, Nimirinha. Você vai fazer uma casa, você está querendo economizar. Aí você pega o quarto de hóspede e faz uma solução caríssima para o quarto de hóspede. Faz algum sentido? Não faz. Então, a ideia desse quarto aqui é que a gente tivesse soluções simples, mas que tivesse uma graça, que o quarto tivesse uma graça. Então, basicamente o que a gente tem aqui, gente, 2 mesinhas de cabeceira comparada pronta do lado da cama, um armário que esse sim é de marcenaria, mas ele tem uma pitadinha de graça, você vai ver agora, e do outro lado, amor, decoração com papel de parede, simples assim. Olha a graça onde é que tá, na pintura. Então a gente criar soluções que façam com que essa solução simples de pintura, marcenaria e móveis prontos faça com que o espaço tenha um pouco mais de graça. Então a gente tem uma iluminação externa, então a gente não vai ter nada embutido, até porque a gente não está fazendo forro. Essa é outra coisa também. Por mais que o forro não seja exatamente uma solução cara, quando a gente está precisando economizar, qualquer solução de economia faz bem para o projeto. Então a gente não tem forro, a não ser que seja fundamental. Nos banheiros, onde a gente vai ter passagem de tubulação de águas pluviais, esse tipo de coisa, tá? Então, ó, a gente vai ter essa pintura que vai lá no teto e desce no armário. Olha aqui, aqui ó, no cantinho, aqui, ó, tá vendo? Olha aqui que gracinha. O armário acompanha o verdinho do teto. Então a gente tem um alinhamento do teto com o armário. 2 portinhas do armário tá no verde, 2 portinhas do armário estão no branco. 2 portinhas do armário estão no verde, 2 portinhas do armário estão no branco. Não é porque eu tô com pressa para fazer um vídeo só que eu preciso matar o português, né? Tudo bem? Do outro lado, o que a gente tem, ó? Um quadrinho, papel de parede, cabide para poder pendurar as coisas ali do hóspede. E aqui, ó, mais um detalhezinho para você. Você tá reparando que esse quadro tá assim num lugar bem estratégico? Tipo, na frente da cama? Tipo, num lugar que um dia pode ser que se mude de ideia e coloque uma TV? Pois é. No nosso executivo, atrás desse quadro, adivinha o que vai ter? Uma tomada! Então, ó, a gente prevê isso ainda que não seja um desejo inicial do cliente. Então tá lá, mas ao mesmo tempo não tá uma tomada solta no meio da parede, porque não tem nada mais horroroso do que uma tomada a 1,40 m, na altura do olhar das pessoas. Então a gente já prevê o quadro que vai tampar essa tomadinha, tá bom? Essa portinha aqui é a porta que vai dar acesso ao nosso banheiro. Lembra que a gente tem uma semi-suíte, só que sem ser aquela semi-suíte quadradinha, que tem só 2 portas? Pois é, essa aqui é a porta que vai acessar a semi-suíte, que a gente vai conhecer já já. Agora a gente vai conhecer o escritório, que é a outra semi-suíte, que também vai dar acesso a esse banheiro. E aí, como eu falei para vocês, o escritório é um lugar importantíssimo da casa. A nossa cliente trabalha em casa, então a gente tem que ter muito conforto. Então, o que a gente pensou? Uma super bancada na frente da janela, com bastante luz natural, para que ela possa fazer as calls que ela faz sempre, com quem trabalha home office sempre vai fazer call. Então, ela não precisa ter luz, não vai estar no escuro. Então, vai ser sempre uma videochamada de qualidade. Isso é importante também para a qualidade do nosso trabalho. E, lógico, atrás dela a gente pensou numa solução estética também para que o cenário fique interessante para as reuniões, tá? Então, ó, bancadão maravilhoso, muito confortável, cadeira boa, e atrás a gente vai ter
o sofá, que é um sofá-cama para aquela necessidade, e uma combinação, uma composição atrás, em cima do sofá-cama, para a gente ter aquele ziriguidum ali no cenário. Olha só, então aqui a gente tem um pouquinho de marcenaria também, que é justamente essa bancada. Se a gente tem um bancadão gigantesco, esse não tem jeito, não vai achar pronto no mercado. Então o que a gente está fazendo aqui? Um bancadão enorme, inclusive solto da parede. Repara que a cortina desce até o piso. Então a gente vai preparar aqui uma estrutura metálica que vai receber essa bancada. E aí a gente faz, ó, olha que delícia. Imagina trabalhar no home office desse jeito, gente. À direita aqui, ó, onde a gente tem o espaço da parede, que é posicionada em função da fachada, que tá super simétrica ali, se mostra pra galera, tá vendo? Aliás, queria só chamar a atenção de um detalhe. Tá vendo que a janela tem uma marcação preta em cima? Isso é uma persiana. Essas duas janelas dos 2 quartos da parte de baixo tem uma persiana, então não precisa ter uma super cortina. A cortina tá aqui só para quebrar o sol efetivamente, para não ofuscar quem tá trabalhando aqui. E no quarto também a mesma coisa, para dar um acabamento. Olha que gracinha que ficou aqui de frente, tá vendo? Então, ó, outros pontos importantes, iluminação pensada também para chamadas de vídeo à noite. Então a gente tem um perfil LED que faz a marcação dessa caixa de madeira lá em cima. E atrás a gente vai ter uma solução interessante de quadro, de verdinho, o mesmo verde que vai estar presente em vários outros pontos do projeto. E aí eu chamo a atenção para você o seguinte, não coloca esse quadro muito alto, coloca ele mais próximo do sofá, se o seu caso for uma situação de chamada de vídeo, em que a sua câmera está mais baixa. E às vezes você faz uma decoração legal, mas ela não aparece tanto porque ela está alta demais. É o caso aqui. Então pode baixar um pouquinho o quadro, não precisa que ele fique tão alto, tá? Do outro lado a gente tem um estante que inclusive já é um móvel pronto que os clientes já têm, então a gente incorporou aqui no projeto. Então isso a gente sempre vai fazer, sempre que possível, a gente vai trazer mobiliários que o cliente já tem, porque não tem porquê o mobiliário ser jogado fora, ser vendido, ser doado, se o mobiliário está em boas condições, é uma peça que faz sentido para o projeto, tá? Agora vamos conhecer o banheiro quadrado com 2 portas. Então a primeira coisa, a gente tem aqui, ó, a bancada acontece entre as 2 portas, a gente tem o vaso nesse ponto e ficamos com um baita de um box. Essa foi a melhor solução que a gente encontrou, fizemos vários estudos para esse banheiro e definitivamente esse aqui foi a melhor solução que a gente encontrou para a funcionalidade, para a necessidade desse banheiro, tá? Ó, então o que a gente tem, gente? De novo, se a gente quer economizar, olha aqui, bancada no granito siena, cuba de semi-encaixe, simples, de louça, uma torneira que tem um custo-benefício bom, não temos armário aqui embaixo, ó, a gente tem só na verdade é um armáriozinho, mas são 2 gavetinhas, bem simples, não é nada muito grande, elevado do piso também para simplificar aqui limpeza, tons neutros, um verdinho, porque a família gosta de verde, temos um espelho pronto também, que vai ser só aplicado nesse lugar, também é muito importante isso, se você quer economizar, não faça marcenaria com espelho, armário embutido, nada disso, porque senão vai te dificultar a vida orçamentária, tá bom? Suíte do casal. Olha só, primeira coisa, não temos um closet separado por uma parede do quarto. A gente tem um vão único e o closet é definido pelo próprio armário. Isso tem pontos positivos e negativos. O principal ponto positivo aqui é por causa da fachada. A gente tem uma janela importante, proporcional à nossa parede, olha aí de novo, lá na nossa fachada, e picotar isso colocando uma janela separada não ia funcionar. Então o principal ponto é, a gente precisava dessa integração para que a gente tivesse uma janela só. E é isso que a gente está vendo aqui, ó. É um baita janelão, se você quiser ver as medidas, está lá no vídeo anterior. E aí a gente com isso tem que ter um armário estruturado, que é esse armário central. Por quê? Porque ele vai ser armário de um lado e do outro ele vai ser painel da TV. Por isso que ele tem inclusive essa espessura maior, tá vendo? A gente já prevê isso antes para poder fazer a instalação da TV e não é só um fundozinho de armário fininho, tá? Na cabeceira da nossa cama a gente vai ter uma solução bem simétrica, inclusive com 2 janelas aqui, ó, extremamente simétricas dentro do nosso quarto e muito importantes para a composição da nossa fachada também. Então essas são janelas verticais que vão colaborar também com a ventilação cruzada desse quarto. Elas são bem importantes, porque a gente vai ter o vento que vai entrar por essa janela grandona e sair por essas 2 janelas sobre a cabeceira, tá? Então ventilação cruzada também a gente vai sempre pensar para que a gente tenha a melhor eficiência energética possível dentro dos nossos projetos. Olha a gente entrando aqui, que é bonito.
Quando a gente tem uma solução de closet em corredor, a gente tem duas possibilidades. Colocar o espelho no próprio armário, e aí a gente pode encarecer um pouquinho o custo do armário, ou colocar o espelho na parede. Foi isso que a gente fez. Aqui, ó, o que você tá vendo é o reflexo do espelho que acontece na parede do banheiro, e aqui à esquerda a gente vê o início do closet. Vamos entrar mais um pouquinho, ó. Então a gente tem um closet com 4 portas, portas de abrir, isso também é uma conversa que a gente tem com os clientes, isso até foi um ajuste que a gente fez, saímos da porta de correr para a porta de abrir, isso é uma decisão meramente de gosto dos nossos clientes. Aí a gente não vai ter espelho ao longo do corredor do closet, porque no final a gente tem justamente aquela janelona que eu falei. Então, ó, o espelho acontece do outro lado, iluminado, maravilhoso, centralizado, simétrico, perfeito, com perfeito alinhamento, que a pessoa olha lá e vai falar, olha aqui que perfeição. E falando em simetria, a gente tem também uma baita simetria na nossa cabeceira. Colocamos, aqui a gente fez uma cabeceira de MDF, temos móveis soltos como mesinha de cabeceira e olha só esse detalhe, presta atenção. As duas janelas estão aqui posicionadas tal e qual os quadros. Por quê? Porque a ideia é que a gente olhe essa composição e a sensação que a gente tem é que são 4 quadros e não 2 quadros e 2 janelas. A ideia é que a gente emoldure a paisagem, que é linda, através das janelas. Por quê? Porque também é poético, o Estúdio M4 também é poesia, meu anjo. Aqui, ó, como eu falei pra você, o fundo do armário é painel, então a gente tem um nichozinho superior só pra gente ter um pouco de apoio, se quiser ter algum equipamento e tal. Se não quiser ter equipamento, é só colocar adorno, mas se precisar de qualquer equipamento pra TV, não fica solto, não fica de forma improvisada. Tá lá o espacinho esperando para ser utilizado. Outro detalhe importantíssimo, lembra que eu falei, não temos forro, então aqui a iluminação toda é de laje, ou seja, de sobrepor. No quarto a gente vai ter o trilho iluminado e em outros pontos a gente vai ter peças de iluminação externa, de sobrepor. E aí isso tudo a gente também detalha no nosso projeto, você sabe, né? Estúdio M4 vai trabalhar com a cor do detalhamento bem feito, especificação de milhões. Aí a gente entra pro super banheiro do nosso casal. Então a gente tem um banheiro grande, confortável, tem 4,30 m esse banheiro. De um lado a gente vai ter uma pintura verde. Por quê? Porque não é que o banheiro é grandão que tem que revestir ele inteiro, mas se você quiser pode. A gente tem clientes que falam assim, não quero essa cor de pintura no banheiro. Mas tem muitos clientes que topam a pintura para economizar no revestimento. Então, ó, a gente vai ter revestimento somente nas paredes molhadas. Ou seja, na parede aqui, ó, da bancada, e nas 2 paredes do box, 3, né, no caso, que é no caso, o box. Olha, gente, que simpático que ficou esse banheiro. E é um banheiro elegante, simpático e sem excessos. A gente tem mesmo revestimento no piso, nas paredes. A gente tem uma bancada muito simples. Olha só a ideia, gente. A gente tem a pedra bem simples, sem excesso, sem saia, ela é a espessura da pedra somente, tá vendo? E lá no fundo, inclusive, como a gente tem o revestimento na parede inteira, não precisa de roda banca. Olha lá. Então é só o tampo, efetivamente, da pedra de mármore, tá? Então isso daqui é um dos pontos também que faz com que a gente tenha uma economia no projeto. O povo vai falar assim, pra quê? Não precisava correr, podia ser um vídeo de 50 minutos. Menina, mas é porque eu tenho um outro negócio que eu faço na minha vida, que eu não sei se você sabe, é que eu sou arquiteta. Aí, não dá pra ficar só gravando vídeo. Hoje eu falei pra Alice assim, a gente tem meia hora pra gravar esse vídeo, que eu tenho uma reunião que vai começar 3 minutos atrás, a reunião. Tá? Então, aquilo que você já sabe, se inscreve no canal, dá um likezinho pra mim, me fala o que você achou dessa casa. Se você quer mais detalhes, não tem, porque eu mostrei tudo hoje, aí você trabalha com a coisa de pedir os detalhes da outra casa que eu apresentei semana retrasada, sei lá, alguns vídeos pra trás. Se inscreve no canal, por hoje é só, até a próxima. Tchau! Deixa eu ir pra minha reunião que eu tenho que dar mentoria pros meus mentorados. Beijo! Ó, aliás, tem uma mentoria, chama Aludra. Você que é profissional, se liga. Tô indo mentorar meus mentorados. Beijo! Vamos! A pobre! A gente tem que mudar essa... A gente tem que... Quando você quer... Eu achei que você ia terminar, eu não tava segurar. Eu achei que você ia terminar. Você tem que levantar a mãozinha quando você quiser trazer uma informação pro vídeo. E você tem que me passar outro sinal quando você quiser... Fudeu, parei. Por
porque você faz assim, eu tô achando, não, ela tá querendo que eu explique alguma coisa mais. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Aí a pessoa morre do outro lado da pobre. Jesus. Deu tudo certo. Tá boa, senhora? Toma água. Deu tudo certo. Vamos seguir. Esqueci a água, então vamos seguir daqui. Então o problema é teu.